Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast, o primeiro podcast de prevenção contra incêndio do Brasil. Hoje o nosso tema continua sendo prevenção contra incêndio, porém estou com um convidado que com certeza muitos de vocês já ouviu falar, já viu alguma coisa no LinkedIn, talvez no Instagram, já viu em algum evento da ABPP, do CB24, da Associação de Sprinklers. Eu estou aqui com o professor e engenheiro Cássio Armani. Ele é coronel da reserva do Corpo de Bombeiros aqui de São Paulo e hoje ele atua com a parte de inspeção, de vistorias nas obras, como se fosse uma auditoria, né, professor Cássio? Mais ou menos isso. Seja bem-vindo ao Prevcast, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Primeiramente, Renato, muito obrigado pelo convite, né? Uma honra estar aqui com você nesse podcast tão importante que é o Prevcast, né? Na área de prevenção para o Brasil todo. Aí o pioneiro nessa área para o país, né? Muito bacana, parabéns pelo trabalho. E a nossa ideia é sempre colaborar, né? Contribuir com a proteção contra incêndio no Brasil de modo geral, né? A gente tem aí um histórico mais ou menos longo, né? Extenso, desde mais 90, ou menos, né? Diz ele. Desde 90, né? Quando eu passei a fazer parte do Corpo de Bombeiros, comandando o posto de bombeiros, né, aqui da Consolação, na capital, depois no interior, no Vale do Paraíba. E a partir de então, nós tivemos que ter o envolvimento com a área de prevenção para o licenciamento das edificações, né, aprovação de projetos, de vistorias. Atuamos no interior por mais ou menos 14 anos, depois mais 19 na capital e região metropolitana, e por fim eu acabei atuando na direção, né, do Departamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo, do SCI, e participando, que foi uma honra muito grande, participando da evolução normativa desde o início da década de 2000. Né? Em 2001 nós fizemos um trabalho que foi publicado, um novo decreto, né? Nós tínhamos um em São Paulo que era da década de 80, que era o 20.811 de 83, depois, 10 anos, veio um outro decreto, que era o 38.069 de 93. Eu trabalhei com os dois e na década de 2000 eu tive essa oportunidade de participar na elaboração da regulamentação do Estado de São Paulo, que acabou servindo aí de um modelo para diversos estados brasileiros. Então, hoje nós temos praticamente 25 unidades federativas que estão muito alinhadas. Logicamente, devido ao Pacto Federativo, cada estado tem as suas regras, né, os seus regulamentos, mas o formato, o jeito da legislação ser utilizada pelos profissionais é muito parecido, né, entre os estados brasileiros. São tabelas que, conforme a altura, a área construída e a ocupação, tem ali os requisitos e os critérios que devem ser atendidos, né, em cada estado brasileiro. Então, esse formato foi criado lá em 2001, depois teve uma revisão em 2004, outra em 2011, nós participamos também, e a última em 2018, foi minha última participação. Depois eu passei para a reserva, né, e depois de algum tempo eu acabei entrando na área do mercado, né, na área privada, para atuar como consultor. Né. Já tenho hoje 13 anos de magistério, né, atuando na Universidade de Mackenzie, na Universidade de Taubaté, e também para a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, que possui também uma pós-graduação na área de segurança contra incêndio. Então, a gente tem aí uma contribuição para a parte acadêmica também, que é muito importante, porque estudando a gente está sempre procurando se atualizar, né, e compartilhar o conhecimento, né. Eu vou te contar que acompanho, né, vários eventos da área de incêndio, tanto presenciais quanto online, e normalmente eu via suas palestras quando eu ia nesses eventos, né? Então teve no evento que aconteceu da ABPP, teve um que o senhor participou, teve o ABPP Café também que você estava, até a gente tá com a xícara aqui da ABPP, né? Bacana. Tá uniformizado com a associação. Então, eu sempre fui acompanhando e vendo que justamente, né, por todo esse tempo que o senhor atuou na área, o know-how que você tem da parte de quem estava do lado de quem faz norma, quem estava dentro de um setor, e agora de quem está no campo,
essa mesclagem de conhecimento, ela é extremamente necessária. E que bom que você topa compartilhar isso, né? Seja em palestra, eventos, de diversas maneiras diferentes. A gente não pode morrer e levar o conhecimento, né? Tem que dividir. Mas eu sou muito grato, né? Eu gosto de registrar isso sempre que eu posso, aos que foram os meus mestres, né? Principalmente o Corpo de Bombeiros de São Paulo foi uma escola sensacional, onde eu tive contato com diversos oficiais e praças que já atuavam na área, né? Antes da minha chegada. E lá a gente adquiriu uma série de conhecimentos. E depois, com algumas oportunidades que foram surgindo, né, contato com a NFPA, eu participei do primeiro congresso em 2001, lá em Anaheim, na Califórnia, com um convite que foi feito em 2001. Primeiro congresso da NFPA que eu tive a oportunidade de participar, na época acompanhando o ex-comandante do Corpo de Bombeiros também, o Coronel Ferrari, o Marcelo Lima, né, o então engenheiro Tomina, que era engenheiro do IPT. E desde então a gente também se dedicou a estudar normas da NFPA, posteriormente da FM Global, que servem como referência para o Brasil, né? Da área de incêndio, várias das normas que nós temos têm as normas da NFPA como uma referência, né? Que é a Associação Americana de Proteção contra Incêndio. Então, esse estudo ele é bastante interessante e eles têm um arcabouço normativo bem maior do que o nosso. Mas eu posso atestar, né, como aí experiência pessoal, de que há uns 30 anos atrás, a BNT tinha uma quantidade muito menor de normas na área de incêndio. Nós tínhamos em torno, eu vou aqui estimar para você, em torno de umas 40 normas da área de segurança contra incêndio. E nesses últimos anos, né, nas últimas décadas, nós chegamos aí, hoje a gente deve ter em torno de 100, 104 normas da área de segurança contra incêndio. Eu preciso confirmar esse número com o Rogério Lin, que é um grande amigo, parceiro, né? É o superintendente sub-24. Mas eu conversava com ele até sobre isso outro dia, e realmente houve uma evolução muito grande. Às vezes até a gente sente falta de uma norma ou de outra ainda hoje no Brasil, mas o trabalho que a BNT fez nessas últimas décadas foi muito bom, foi excelente, né? Temos várias comissões de estudos ativas e até faço aí o convite para que outras pessoas, outros colegas da engenharia, da arquitetura, bombeiros, possam participar dessas normas para a gente melhorar o que nós temos de normas no Brasil, né? Isso é uma coisa importante. Ô, professor, você acredita que hoje nós estamos vivendo uma das melhores ou a melhor época da prevenção contra incêndio, nessa questão de acesso a conteúdo? Olha, não só na área de incêndio, né, na área de segurança contra incêndio, mas eu acredito que em todas as áreas, com as ferramentas que a gente tem de tecnologia de informação e comunicação, a vida facilitou demais, né? Eu me recordo que quando comecei a atuar na área, eu tinha as normas impressas, né? Não havia norma em formato eletrônico, a gente não encontrava, não tinha nem computador, né? Os computadores não eram pessoais, então a gente tinha que comprar a norma, vinha aqui em São Paulo, na BNT, na Rua Minas Gerais, 190, comprar norma impressa, estudar norma, para conseguir uma norma da NFPA era uma coisa absurda e difícil, né? Hoje a gente tem ferramentas, né, na página da NFPA que disponibilizam a consulta da norma de forma eletrônica, então muito fácil, tudo muito simples, né? Então, para os profissionais, sem dúvida alguma, hoje em dia, o salto de facilidade de acesso foi muito grande, né? Um outro aspecto que eu entendo que foi uma evolução muito grande do Brasil, né, do país, é que no passado nós só tínhamos os cursos de engenharia de segurança do trabalho e técnico de segurança do trabalho. Sendo que no de Engenharia de Segurança do Trabalho, onde eu sou professor há mais de 10 anos, há mais de uma década, quase uma década e meia, nós temos uma carga horária muito pequena, ainda hoje, de 60 horas aula, né, para um curso de pós-graduação de 1 ano e meio. Então, era muito complicado o profissional ser exigido por algo que ele não aprendeu. Ele teve que ser sempre, né, o profissional brasileiro, na área de segurança de incêndio, teve que ser sempre meio um autodidata. Mas, na última década, principalmente, surgiram diversos cursos no Brasil. Nós temos aí cursos no Rio Grande do Sul, cursos no Paraná,
em Minas Gerais, né? Mais recentemente Você em falou Pernambuco. que acabou de terminar em Pernambuco, né? Terminei há poucos meses, né? Eu terminei a pós-graduação em Engenharia de Incêndio pela Universidade Federal de Pernambuco, que também já está indo agora para a segunda turma, um curso excelente, né? Assim como existem outros muito bons no Brasil. Então, a Fundabom de São Paulo também oferece um curso no qual a gente participa como instrutor. Então, veja, hoje existe uma possibilidade de se formar massa crítica de profissionais de engenharia e de arquitetura no mercado brasileiro, para que a gente tenha uma maior evolução da legislação, né? Hoje, o Brasil, ainda hoje, ele vive um cenário de legislação predominantemente prescritiva. Então, às vezes, os empreendedores reclamam um pouco, né? Poxa, mas eu tenho que instalar isso ou aquilo nessa edificação ou naquela edificação, enquanto que nós temos países como Nova Zelândia, Austrália, Japão, Suécia, Inglaterra, Estados Unidos e diversos outros, onde já existe o projeto baseado em desempenho. O projeto baseado em desempenho requer um conhecimento muito mais profundo da área de segurança de incêndio, inclusive de sistemas computacionais, de ensaios em laboratório. Mas o Brasil não pode, na minha opinião, ficar parado, se acomodar e pensar que isso é só para países mais avançados. A gente tem que também correr atrás e adotar esse tipo de possibilidades, né, de soluções. Hoje, o estado do Pará é o único estado brasileiro que tem a previsão de projeto baseado em desempenho em sua regulamentação, né, foi o pioneiro aí, mas creio que outros estados deverão seguir essa ideia, né, que houve até um desafio aí para os corpos de bombeiros em adotarem outras possibilidades, porque nem sempre os modelos prescritivos resolvem 100% dos desafios, principalmente para projetos que tenham uma construção, um desenho arquitetônico muito diferenciado. Né? Isso, uma complexibilidade diferente. Isso, né? Exatamente. Então, eu creio que esse é um ponto que falta ainda a gente avançar no país, mas sem dúvida alguma, houve uma evolução normativa, uma evolução de oferta de cursos e treinamentos muito grande. E isso facilitou muito, né, para as gerações mais novas aí, sem dúvida alguma, se comparado com as gerações mais antigas, né? A gente pode pensar que, por exemplo, eu como projetista, eu posso entender que a norma que o Corpo de Bombeiros propõe para nós, ela pode ser considerada o mínimo de exigências para colocar numa edificação? Eu acredito que seja meu dever sempre analisar sim, em todo, né? Com certeza. Então, vamos lá, né? No nosso país, né, em todos os estados brasileiros, nós temos os regulamentos estaduais nas formas de leis ou de decretos que trazem o mínimo de requisitos de segurança contra incêndio. A gente, quando vai atuar, principalmente na área industrial, nota que eles têm que atender regras mais restritivas das seguradoras. Então, aí vem atendimento a normas de NFPA ou da FM Global, por exemplo, né, que é uma entidade norte-americana que atua na área industrial e que estabelece regras bastante restritivas, né, bastante rigorosas para a segurança de incêndio da área industrial. Isso varia conforme a empresa, conforme o risco que existe, né? Mas, de modo geral, esse é o mínimo. Agora, é lógico que o profissional que atua na área precisa entender que a segurança de incêndio não é apenas uma receita de bolo lá onde você coloca os equipamentos para atender e acabou. Copia e cola, né? Copia e cola. Não, isso não é atuar de forma inteligente e responsável, porque o que a gente precisa fazer é avaliar o risco. O mínimo que está previsto na legislação serve para você poder licenciar uma edificação, um prédio, mas é muito importante que o profissional tenha consciência de alertar o proprietário ou o responsável pelo uso que, de acordo com determinado risco, você precisa ter um nível de proteção contra incêndio eventualmente maior do que aquele mínimo que está previsto, né? Então, às vezes acontece um incêndio e a primeira pergunta, né, eu sempre costumo contar para os alunos, né, que é uma pergunta que eu sempre ouvi a vida toda, né? Havia um incêndio grande,
A primeira pergunta da mídia para os corpos de bombeiros, né? O local tinha AVCB, né? Tinha o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros ou documento equivalente, né? Como se o AVCB ele evitasse incêndio. Não, não é verdade, né? Ele é um documento obrigatório, importante. Ele representa que num determinado dia houve uma vistoria do Corpo de Bombeiros e, como um verdadeiro flash do local, né? Disse que naquele dia estava tudo ok. Precisa saber se foi mantido em ordem ou não, né, em primeiro lugar, tá certo? Em segundo lugar, como eu acabei de explicar, a legislação traz o mínimo, mas um empreendedor responsável, né, um proprietário responsável, ele vai contratar um profissional que tenha a competência de fazer uma avaliação de risco, e existem aqui, não é o nosso caso, né, de conversar sobre isso agora, mas existem diversos métodos de análise de risco, para avaliar se aquele mínimo atende realmente aos riscos que a edificação ela oferece, né? E, se for o caso, complementar com sistemas que possam proteger melhor, principalmente a vida, né? Que é o foco principal de qualquer regulamento no Brasil e no mundo, e depois a questão do patrimônio, da continuidade dos negócios, né? E evitar que o incêndio ocorra, né? Você comentou, né, de vários incêndios, a pergunta que vocês mais recebem e tal. Você acompanhou grandes incêndios aqui em São Paulo? Olha, tanto no interior como na capital, eu acabei tendo a oportunidade de participar de diversos, né? Alguns foram memoráveis, né? Que foi o caso do incêndio na tancagem de líquidos inflamáveis lá na Alemoa, em Santos, e que acabou parando o Porto de Santos, né? Por um Sim. período longo aí, mais de uma semana. Nesse livro que estava aqui embaixo, do Sim. História dos Bombeiros, eles contam de terem ido lá e que foi um dos desafios, um dos maiores desafios aqui do quartel, Sim, foi um incêndio muito longo. Depois tivemos um outro num terminal, no ano seguinte, num outro terminal, com produtos perigosos, né, que também envolveu o Corpo de Bombeiros por mais de 3 dias consecutivos. Então, nós tivemos diversos casos, né, na história aí de grandes incêndios, né? E o que a gente percebe é a preocupação de se o local estava licenciado ou não. Evidentemente que para o Ministério Público essa é uma pergunta muito importante, para o Poder Judiciário, para verificar se a legislação foi cumprida ou não. Mas é mais que isso, é importante que os proprietários, né, aqueles que são os responsáveis pelas edificações, entendam que a questão de licenciamento é uma questão cartorária. Eu quero saber, por exemplo, se o prédio que eu estou agora, né, se ele está seguro para um incêndio agora, né? Isso é a realidade. Então, é esse dia a dia que muitas vezes, infelizmente, é esquecido. E que precisa do trabalho de quem conhece da área de segurança contra incêndio para alertar aqueles que são os detentores de decisão do prédio, para avisar, precisa fazer uma inspeção periódica, precisa adequar os sistemas, precisa eventualmente fazer manutenção da parte de bombeamento hidráulico, né? Hidrantes, sprinklers, precisa revisar os sistemas de detecção e alarme do prédio, manter as rotas de fuga de maneira que elas sejam realmente, né, seguras, as portas corta-fogo, né, devidamente posicionadas e não travadas, né, não travadas ali na posição aberta com alguma cunha, algum calço, né? Então, esse dia a dia é que muitas vezes é esquecido. Eu tenho um ponto que eu lamento ainda, é que eu noto às vezes a preocupação de determinados proprietários ou gerentes de área com a questão do papel, do documento, se está aprovado pelo bombeiro, se não está, mas que depois esquecem de fazer a manutenção, que é tão importante, porque a segurança contra incêndio, né, é como a segurança que a gente quer ter no nosso carro. Então, não adianta eu ter a licença, né, do órgão licenciador de trânsito do Estado, eu tenho que ter o meu carro em condições de segurança o ano todo, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque eu me desloco nele, carrego minha família. Então, essa é uma visão diferente que eu espero que a gente tenha uma mudança de percepção no país. Isso demora, é uma mudança cultural, né? Isso leva algum tempo, alguns anos, algumas décadas, mas eu espero que a gente alcance esse nível de preocupação
com a segurança de fato e não aquela segurança do ponto de vista somente legal, entendeu? Hoje, depois, né, de todas as atuações que você comentou com a gente, hoje, em qual área você atua? Hoje eu atuo no magistério, né, como eu falei, nas aulas dos cursos de Engenharia de Segurança do Trabalho e agora de Engenharia de Segurança contra Incêndio também. E também atuo como consultor para as inspeções periódicas e comissionamento dos sistemas de segurança contra incêndio, principalmente nas áreas de indústria, de centros de distribuição. Então, a gente tem a oportunidade de testar sistemas, verificar se de fato eles estão funcionando, se não estão. Às vezes são recém-instalados, mas às vezes são antigos. E a gente identifica uma série de não conformidades que impedem o sistema de funcionar. Eu fiz um trabalho alguns anos atrás, né, que até trouxe para você aqui. Eu sempre tive a preocupação de você não ter a falsa sensação de segurança, né? Então, a preocupação, como eu falei, muitas vezes é do papel. Se o bombeiro aprovou, se não aprovou, se o corpo de bombeiros licenciou ou não a edificação. Mas a pergunta que eu sempre faço é, eu estou numa edificação segura, né? Será que os sistemas que existem aqui vão funcionar? Então, a gente começou a pesquisar a parte de inspeção periódica e de manutenção dos sistemas e acabou até fazendo um trabalho voltado para a área dos sistemas de chuveiros automáticos. A galera né, consegue encontrar esse livro? Sim, sem dúvida. Esse trabalho que foi publicado pelo Instituto Sprinkler Brasil foi a nossa dissertação de mestrado, né, sobre o tema. E o Instituto Sprinkler Brasil, uma entidade fantástica que promoveu diversos concursos, né? Eu participei do terceiro, mas que promovendo esses concursos, a cada ano dava uma premiação para o vencedor e esses trabalhos estão todos publicados. É um compêndio que você acessa pelo site do Instituto Sprinkler Brasil, né? Só entrar no Google lá, você já acessa e faz o download de todos os livros que foram publicados de forma gratuita. É no Instituto Sprinkler Brasil. Instituto Sprinkler Brasil. A gente vai pôr o QR Code aqui para a galera poder acessar e aí consegue ter acesso a todos os trabalhos que tem lá, Todos os trabalhos que estão lá são trabalhos, olha, excelentes dos colegas que publicaram, assim como eu tive a oportunidade, né? E que ajudam muitos profissionais, tá? Essa foi uma iniciativa que eu acho sensacional, motivou muita gente a pesquisar, a estudar e creio que toda oportunidade que surja desse tipo vai ajudar também os profissionais a se debruçarem um pouco mais aí sobre esse tema. E até ficar mais próximo, né, de temas de quem... Porque a galera já estudou, já publicou, eu falo, livro normalmente está encurtando o seu caminho, te dando respostas de algo que já foi estudado, validado, perguntado, questionado, e agora tem aqui o como fazer, como cuidar. Exato, e a norma, né, só lembrando, ela não ensina para você tudo, né? A norma é um documento mais enxuto. O que eu vi muitos colegas, né, me questionando, mas Armani, poxa, você tem algum livro que você me indica? Hoje a gente já tem uma quantidade razoável de livros, né, aqui no Brasil, diversos autores. Mas há 3 décadas atrás, havia praticamente uma quantidade mínima, né, para não dizer que não havia quase que nenhum. Nós tínhamos aí alguns autores, né, como o Coronel Orlando Seco, que tinha uma publicação de 2 volumes excelente, né? Dalbian também, Coronel do Bombeiro, da Reserva, que tinha uma coletânea de 8 volumes, mas não havia tanta publicação. Hoje, a gente já conta com alguns excelentes livros publicados no Brasil por diversos profissionais de grande capacidade. Isso facilita quem quer ler a norma e entender melhor o tema que está sendo ali exposto. E até falando de normas, a gente estava conversando até antes de começar o podcast sobre como a norma vem evoluindo. Não sei exatamente como é o cenário aqui em São Paulo, mas eu sou do Paraná.
No Paraná, a gente tinha uma norma muito pequenininha, em 70 e poucos, aí 2001 veio uma outra norma atualizada, mas ainda assim a gente tinha uma norma só, e 2011, 2012 foi quando de fato veio um código, mais de 40 normas, que passam por atualizações diariamente. Diariamente não, anualmente. Mas hoje nós temos bastante normas. Como foi esse processo, essa evolução normativa que a gente tem hoje no Brasil? Então, São Paulo, por exemplo, posso falar um pouco mais de propriedade de São Paulo, né? Em São Paulo nós tivemos 2 decretos, um na década de 80, um na década de 90, que eram super enxutos, né? Um trabalho que já era um grande salto, né? Depois daqueles grandes incêndios da década de 70, foram regulamentos que trouxeram as principais exigências para a segurança contra incêndio no nosso estado, né? E outros estados brasileiros, cada um com a sua época, também teve lá o seu arcabouço normativo do respectivo estado. Paralelo a isso, a ABNT vinha já construindo uma série de normas ou revisão de normas técnicas, né, para que os estados pudessem adotar. Em São Paulo, no início da década de 2000, houve uma grande virada de chave, né? O Departamento de Segurança contra Incêndio do Estado, na época capitaneado pelo então Tenente-Coronel Chester, né, e Major Silvio, eles fizeram um trabalho que eu considero revolucionário. Eles convocaram mais de 100 integrantes do Corpo de Bombeiros para uma reunião. São Paulo, onde foi lançado um desafio para se escrever uma nova regulamentação, não só o regulamento com as exigências, mas detalhando o que nós temos nas normas da ABNT, né? E aí é que surgiram as instruções técnicas, que outros estados brasileiros também adotaram, mas com uma nomenclatura diferente, como normas técnicas ou instrução normativa, resolução. A nossa é o mais diferente, que é NPT. Cada estado usou um nome, mas assim, o objetivo final era facilitar o acesso de detalhamento, né, do como fazer as instalações de cada sistema. Então, aí a gente teve uma mudança de detalhamento muito rica, né? O que também forçou que a ABNT tivesse um trabalho para avançar com outros assuntos que não haviam nem norma na época. Por exemplo, controle de materiais de acabamento e de revestimento, né? Pouca gente sabe que nessa virada de legislação da década de 2000, né, em 2000, na verdade, é o 46076 de 2001, um decreto daquela época, essa exigência passou a ocorrer após um incêndio que houve num depósito de produtos alimentícios aqui da grande São Paulo, aonde perderam a vida 2 bombeiros, um tenente e um sargento, né, e o tenente, inclusive, no seu último dia de trabalho, né, ele estava ali até comemorando, que era o último serviço dele, e infelizmente os 2 perderam a vida. E uma das razões pela qual esse incêndio teve uma progressão tão rápida foi através de telhas translúcidas, né, que eram combustíveis e que permitiram que o incêndio tivesse uma progressão no teto, passando inclusive por cima de uma parede de compartimentação, tá? Então, a partir daí, eu me recordo, surgiu a discussão, nós temos que incluir algo sobre os materiais de revestimento e de acabamento, né? Surgiu essa necessidade e veio daí a instrução técnica número 10 e paralelo a isso, nós tivemos aí as normas da ABNT também que tratam do assunto e recentemente foram aí, um grupo enorme delas foi revisado, né? A parte de proteção de estruturas, né? Quando surgiu a primeira instrução normativa em São Paulo, foi só para a estrutura metálica, né? Com uma reação muito forte do mercado, evidentemente, né? Era a instrução técnica 002 de 1994. Nossa. E aí gerou uma reação enorme, principalmente no mercado da estrutura metálica, mas 2 professores, né? Um aqui de São Paulo e outro de Minas, eles acabaram verificando no exterior que o que havia sido exigido era algo normal fora do Brasil, tanto na Europa como na América do Norte.
E daí foi reescrita a Instrução Técnica de São Paulo num formato mais moderado, né, atendendo a proteção contra incêndio necessária, mas criando algumas isenções, e a norma brasileira foi revisada. Então, nós tivemos também uma evolução nesta área, coisa que não havia antes escrito, né? Passou a haver essa preocupação. A proteção passiva, que eu me recordo, era muito mais voltada só para questão de escadas de segurança e paredes de compartimentação, ganhou uma abrangência bem maior, né? E diversas normas surgiram decorrentes disso. E os estados se conversam, né? Eu me lembro aqui que eu mesmo atendi colegas de outros estados do Brasil, quando eu estava na área de segurança de incêndio do Corpo de Bombeiros, e nós compartilhamos legislação que facilitou para que outros estados adotassem, né? E numa pesquisa recente eu verifiquei que hoje praticamente 25 unidades federativas, né, de todos os estados brasileiros e Distrito Federal estão alinhados aí quase que 100%, né? 25 unidades do país têm uma regulamentação muito parecida, né? E essa regulamentação adota essas normas brasileiras que, por sua vez, aí procuram sempre ver o que tem de melhor, seja na NFPA ou seja no Eurocode. Então a gente vai construindo um arcabouço normativo no país que traz a experiência de outros países também, né? Mas é importante a gente estar produzindo normas aqui, né? E aí eu faço até um convite, né? Quem puder comparecer nas reuniões, né? Hoje a gente está aí na comissão de sprinkler, na comissão de inspeção predial, que venham, que participem, porque muitos reclamam da norma, mas a participação da BNT, ninguém paga nada, é gratuita, né? É voluntária, e é uma forma da gente contribuir para o país e não ficar só reclamando, né? De que está ruim, que falta a norma disso ou daquilo, ou que a norma não tá muito boa. Então vamos participar para poder melhorar aquilo que a gente acha que tem que melhorar, né? E hoje, para participar dessas associações, dessas comissões de normas, é basicamente só entrar em contato e erguer a mão, né? Sim. Oi, estou disponível. A BNT é um espaço aberto, né, para a participação de qualquer profissional, né, do Brasil inteiro. No passado, eu me recordo que era muito difícil. Eu fui coordenador da comissão de hidrantes, né, a revisão da norma do sistema de hidrantes de Manguatinhos, lá na década de 2000, e era muito difícil porque a pessoa tinha que vir a São Paulo para participar de uma reunião, né? Então, eu tinha colegas que vieram, né, do Bombeiro, Minas Gerais, do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, que vieram participar de reunião aqui em São Paulo, mas que relatavam a dificuldade que era para poder efetuar a compra de passagem, se deslocar, né? Enfim, ter hospedagem aqui às vezes. Então, era difícil. Uma das coisas boas, né, que a pandemia, que foi tão ruim para o mundo inteiro, mas uma das coisas positivas que ela nos deixou aí de aprendizado foi a possibilidade de usar as plataformas que hoje a gente utiliza, né, no mundo todo. Digital, tudo. E a BNT não ficou indiferente a isso, também passou a fazer as reuniões das comissões de estudo de forma remota. Então, hoje você pode estar em Rondônia, você pode estar na Bahia, você pode estar no Piauí, no Rio Grande do Sul, no Paraná, né, no seu estado lá, ou Minas Gerais, você está participando mensalmente de pelo menos uma reunião que não dura mais do que 3 horas, você pode dedicar seu tempo ali e está aprendendo. Eu posso falar para você que eu já participei de diversas comissões de estudo e que a gente não vai lá só para dar uma opinião, né? A gente acaba aprendendo muito também com os colegas que estão ali trabalhando. Então, é uma vantagem, inclusive, profissional, participar Sim. das comissões de estudo da BNT. Além de você estar contribuindo, você está aprendendo absurdamente com todo mundo, né? Exatamente. E como que funciona, ganha-ganha. professor ganha-ganha. Armani? Como que funciona, por exemplo, eu quero participar. Beleza, é voluntário, qualquer pessoa participa, mas ao mesmo tempo que isso é muito bom, porque qualquer pessoa pode participar, é acessível para todos, também vão ter pessoas que vão participar e vão dar pitaco sem critério técnico.
Como que é feito isso faz sentido, isso não tem nada a ver? Existe uma coordenação. Toda a comissão de estudo tem um coordenador, um secretário, né? Que fazem a moderação da reunião para que possam conduzir a reunião de uma maneira produtiva, né? Logicamente, tem vários profissionais que participam já há anos e que dominam muito determinado tema, determinado assunto. O que se espera é que quem tem conhecimento venha para ajudar. E, eventualmente, aquele profissional, aquela profissional que ainda não domina tanto o assunto, tem a possibilidade de se inscrever no site da BNT, de participar, né? E vai ali colaborar na medida do seu conhecimento, evidentemente. Perfeito. Além dessa questão que a gente comentou, né, da evolução que a norma teve em questões de conteúdo, né, de como foram aprimorando, a cada incêndio foi feito novas análises, as normas foram melhorando, a gente também teve uma evolução no questão de protocolo e análise dentro dos quartéis, né? Antes, o que era físico, hoje a gente tem tudo muito facilitado. Sim, na década de 80 para 90, um profissional levava, às vezes, para protocolar um processo 15 minutos ou, às vezes, na capital, aqui em São Paulo, chegou a 50 minutos, né? Porque era tudo físico, era tudo em cartões, você não tinha praticamente quase que nada informatizado. Na medida em que o tempo foi passando e que surgiram investimentos, né, que possibilitaram a criação de sistemas digitalizados, né? Em São Paulo nós temos aí o Via Fácil Bombeiros, que foi uma revolução no atendimento, né, para os profissionais e para o próprio serviço interno do Corpo de Bombeiros nessa área, né? Agilizou demais, facilitou demais. E isso não foi só de São Paulo, outros estados também adotaram. Então, facilitou para os profissionais de modo geral e também melhorou as condições de trabalho para quem atua internamente para poder atender a aprovação de projetos, a execução de vistorias técnicas, né, o atendimento ao público. É evidente que sempre tem alguma coisa ainda para melhorar. Sem dúvida alguma, sempre vai ter algo que ainda não está excelente, que pode melhorar. Mas melhorou demais se comparado com essas décadas que eu estou falando lá atrás, né? Estou aqui hoje meio com um museu vivo, né, contando história para vocês. Mas, assim, a gente vivenciou uma época que tinha muita dificuldade por essa falta de recursos tecnológicos, né? E hoje uma facilidade muito maior, né? Muito melhor. Então, sem dúvida alguma, houve um avanço muito grande, né? O Via Fácil para São Paulo foi algo fantástico, né? A gente tem muito orgulho de ter participado desse processo de construção do sistema, mas Minas Gerais também tem, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná está né? entrando Paraná, agora, você graças está me a Deus. contando. Então, assim, eu creio que não tem como qualquer corpo de bombeiros, né, qualquer órgão licenciador, eu diria, não só os corpos de bombeiros, mas qualquer órgão licenciador, não ter hoje essas ferramentas de TI para que as pessoas possam ter um acesso mais fácil, né? E você favorecer para que quem queira estar regular esteja devidamente regularizado. Dentro né? das normas. Exato. E, ainda falando sobre norma, professora Armani, você acredita que faça sentido, ou que num futuro próximo ou não, vai acontecer isso, das normas de prevenção contra incêndio serem padronizadas Brasil inteiro? Olha, essa é uma pergunta que eu ouvi a vida inteira, né? Ainda hoje eu escuto muito sobre isso. Existe um trabalho atualmente da Ligabom, que é a Liga Nacional dos Comandantes de Corpos de Bombeiros, né, do Brasil, e que faz um esforço para que isso venha a ocorrer. Veja, no mundo, né, eu não conheço, em particular, não conheço um país que tenha um regulamento nacional. Tá? Eu não conheço aí tantos lugares, mas eu fiz uma especialização na década de 90 lá no Reino Unido, né? E existem normas para o Reino Unido todo, mas você tem legislações que são regionais. No caso dos Estados Unidos da América, né, a gente sabe que lá, por exemplo, eles têm um compêndio de normas muito grande, mas as legislações são locais, são até municipais, que não variam muito, né, mas
existe uma diferença até de condado para condado. Um país que também é continental, né? Assim como o Brasil é. Então, tem uma questão legal por trás disso, né? O pessoal fala, não, porque é muito bom, podemos fazer tal, mas tem uma questão que não é da engenharia, é uma questão do direito, né? Nós temos um pacto federativo que determina o que os estados, né, a União, os estados e os municípios fazem em termos de legislação. Então, compete hoje, né, no Brasil, que cada estado trate da legislação de segurança contra incêndio. Tá? Isso é uma questão constitucional, né? Mas nada impede que os estados procurem um alinhamento para poder ter uma regulamentação muito próxima, muito parecida. E eu acho que isso é justo, porque o que muitos reclamam, né? O incêndio de São Paulo, né, não é tão diferente do incêndio do Rio, Sim. ou do incêndio de Minas, do Rio Grande do Sul, ou lá do Ceará. Né? O incêndio é o incêndio. A fumaça tem um comportamento igual, a propagação de chamas também. Então, por isso que é importante ter esse alinhamento e tem sido feito esse esforço. Tá? Recentemente, num evento que houve, a gente teve uma palestra do Coronel Newton, né, que é o atual comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e ele trouxe essa notícia, né, então eu estou falando, não posso falar pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo, mas eu ouvi o comandante comentando sobre isso, acho muito interessante essa preocupação da Ligabom, e creio que deva acontecer com uma certa facilidade. Num trabalho recente que eu fiz para a Universidade Federal de Pernambuco, eu verifiquei que todos os estados brasileiros têm um formato, né, uma formatação, ou quase todos, né, muito parecida. Então, esse alinhamento... Eu acho que quase todos são inspirados em São Paulo, né? O modelo, pelo menos, né, de tabelas, que é uma forma muito prática do profissional poder consultar e saber o que ele tem que prever ou não de proteção contra incêndio, né, na edificação. Mas, lógico que existem as diferenças entre os estados. Mas creio que ter um alinhamento vamos dizer assim, o nirvana, né? A gente teria para o país um nível igual, e para quem trabalha, para quem efetua, né, projetos ou instalações, seria muito mais fácil você saber que tem uma regra única para o país todo. Né? Então, esse é um objetivo que ainda não foi alcançado, mas facilitará muito o dia que a gente conseguir alcançar. E eu acredito que facilitará muito a vida eu como projetista, seria maravilhoso. Agora, em questões de cultura de cada estado, métodos construtivos de cada estado, características de edificação de cada estado, você acredita que uma norma só para atender o Brasil inteiro vai conseguir realmente? Por isso que existe, né? Existe também a contrapartida, né? Tem os dois lados da moeda, né? Existe uma preocupação que eu já ouvi até de colegas de outros estados, de que seja mantido essa previsão legal justamente pela diferença que existe entre o estado entre um estado e eventualmente o outro, né, e a dificuldade até de acesso a determinados equipamentos, sistemas. Então, esse alinhamento, né, como vem sendo conduzido, eu acho que é um trabalho paulatino, ele é gradativo, e que aos poucos vai sendo alcançado esse status que a maioria daqueles colegas que eu pelo menos conversei diz que tem como anseio aí de ter um regulamento único. Mas isso tem que ser feito de forma bastante consciente e responsável para que você não tenha alguma discrepância que seja nivelada e depois algum estado tenha alguma dificuldade, entendeu? Mas eu creio que esse trabalho, da forma como vem sendo feito lá pela Ligabom, vai chegar a um bom termo para o país todo. Tá? Vai ficar um padrão geral, né? Sim, e talvez aí a gente tenha uma norma nacional e aí cada estado pequenas normas para suas características particulares. Talvez um detalhe que seja muito peculiar e que fuja à normalidade, né? Por exemplo, você pode ter um problema de congelamento de água no extremo sul do país, que é uma questão local, né? Devido às temperaturas evidentemente muito baixas na época de inverno, o que não é uma realidade do restante do país. Então, determinados pontos podem ser tratados de maneira muito específica pelo Estado em razão de alguma condição até climática, como eu acabei de mencionar.
Mas, de modo geral, a preocupação que existe com a saída das pessoas em segurança, né, as rotas de fuga, isso invariavelmente precisa ser observado no país todo, né? Nós tivemos aí, alguns anos atrás, aquela tragédia da Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, e aconteceu no Rio Grande do Sul, mas poderia ter acontecido na Bahia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, né, com uma consequência talvez diferenciada, dependendo da proteção que a gente tenha em cada estado brasileiro, né? Mas o perigo de um incêndio, ele é igual em qualquer estado. Então, essa preocupação de todos estarem aí mais ou menos alinhados, ela é justa por esse motivo, né? Principalmente de proteção da vida. E até quando a gente traz, assim, sobre as normas, quando a gente está falando de uma edificação que ela é existente, hoje a gente tem normas, eu consigo classificar a minha edificação, né? Existente tipo 1, tipo 2, se ela foi construída assim, eu posso arrumar dessa maneira. Consigo ter diversas medidas complementares para consertar o que eu não consigo fazer certo na edificação que é existente. Mas qual é os cuidados que o projetista precisa ter quando vai fazer um projeto de uma edificação existente? Principalmente, professor, numa questão de classificar ela realmente como existente. Porque a gente sabe que tem vários pontinhos que, se você mexer, ela já perdeu essa classificação, né? Gostem ou não, existem algumas regras que são legais que dizem quando que a edificação é considerada existente. No caso do estado de São Paulo, se você tiver uma mudança da área construída, da altura da edificação ou do seu uso, ela perde aquela característica de edificação existente, né? Então, ela tem que atender à regulamentação atual. Isso, às vezes, até assusta, né, quem é o dono da edificação, mas o fato é que é assim que funciona. Quando a edificação não teve nenhuma alteração, ela tem um tratamento especial. Isso não acontece só em São Paulo, em outros estados também tem essa preocupação de você fazer exigências mínimas, né, que sejam execuíveis para principalmente garantir a segurança das pessoas, evitar a propagação entre os diversos pavimentos ou dentro do mesmo piso, né, no mesmo plano de piso. Então, existem daí as medidas mínimas que devem ser observadas e, em alguns casos, a legislação atual ela diz qual é esse mínimo ou ela remete para a regulamentação da época. Aqui em São Paulo é muito importante que os profissionais tenham essa consciência, porque em determinados casos eles têm que consultar a legislação de 2001, 2011, 2004, 93 e 83, além daquele mínimo que a legislação de 2018, né, que é o decreto vigente hoje, mais as instruções técnicas de 2019, requerem. Então, quando se trata de uma edificação existente, a maior parte dos municípios tem prédios existentes, né, requer do profissional esse cuidado de pesquisar no site dos corpos de bombeiros, né, de cada estado, o que havia para os prédios existentes e como que ele pode fazer essa adequação, essa adaptação. E muitas vezes, como eu sempre falo do risco, né, ele precisa recomendar para o proprietário, às vezes, algumas melhorias que a legislação não exige. Mas aquele mínimo tem previsão legal, tem tratamento especial. Isso acontece aqui no Brasil e isso acontece em outros lugares do mundo também, tá? Onde, pelo menos, eu já tive a oportunidade de viajar, de estudar e de pesquisar, eu noto que eles têm previsões diferenciadas entre os prédios existentes e aquelas edificações que são as que estão sendo construídas agora, né? Então, a gente pode deixar como uma dica, né, um conteúdo plus para a galera que está assistindo, que é justamente analisar de fato o que tem naquela edificação que a gente está tentando considerar como existente. Porque talvez ela foi construída 40, 50 anos atrás, mas ela mudou muitas características que já não consigo ser fiel a essa classificação como existente, né? Exato. Às vezes ela perdeu a condição de existente e em alguns casos, apesar de ser existente, existe uma adequação que a regulamentação local pede que seja feita. Então, não basta ser existente e tem uma instalação da década de 50, de 60, de 70,
que algumas coisas terão que ser alteradas para atender esse mínimo, né? E eu sempre falo, apesar da questão da preocupação legal que os profissionais normalmente têm, não esquecer também que o importante é proteger o real, né? Proteger a vida das pessoas de verdade, proteger a edificação de verdade. Então, eventualmente, orientar o proprietário para fazer algo até a mais que a legislação ou regulamentação não traga, né? E que, de fato, seja preciso para proteger as pessoas. E eu acredito que é nesse ponto que a gente consegue diferenciar o projetista, que está dimensionando um projeto de prevenção contra incêndio, ou quem está só fazendo um copia e cola de norma, né? Exato, né? O mercado tem muitos bons profissionais, evidentemente. Existem algumas críticas que a gente escuta daqueles projetos que são feitos dessa forma que você mencionou, né? Mas, como em todas as áreas, né, do mercado, você tem ótimos profissionais, né? E tem um ou outro que quer atuar ali só para fazer o mínimo necessário, sem o devido cuidado, mas a gente tem que torcer para que isso seja exceção, não seja a regra, né? E que a maioria procure cada vez mais se aperfeiçoar e fazer o que de fato é importante para poder proteger as pessoas, até porque o profissional que faz um trabalho desse, ele tem que emitir um documento de responsabilidade técnica, né? E não deve dormir tranquilo se ele sabe que um trabalho que envolve a segurança das pessoas, né, não está bem feito. Então, isso é algo muito importante. Eu entendo que aí, sim, a academia ela tem um papel fundamental de não só transmitir o conhecimento, mas os professores trazerem a experiência, né, nesse aspecto da responsabilidade, para que o profissional que vai estar ali passando a atuar no mercado, ele entenda que não é só o aspecto de ter o CREA ou o CAL, que lhe dá ali a prerrogativa legal de atuar no país, mas também ter a responsabilidade sobre aquilo que ele vai estar assinando, né? Para o seu próprio bem, inclusive, né? Entender que você está assinando um documento que você está colocando a vida de muitas pessoas em cima daquilo, exatamente, né? Em cima do seu estudo. Então, exatamente. Tem que ser algo bem feito. Exatamente, né? Como eu aprendi uma vez com um professor, o médico, quando ele erra, você pode ter ali uma vida que se perdeu, né? Um profissional que atua na área de engenharia ou de arquitetura, voltada para a segurança de incêndio, se ele falhar, pode ser várias vidas, né? Então, a responsabilidade é enorme, né? Enorme. E o marco que fica é gigante, né? Eu estava essa semana Inclusive, você falou no começo sobre a Botkiss, eu estava no evento que teve, uma solenidade do início da construção do memorial lá em Santa Maria. E, imagina, 11 anos. E ainda é um lugar que você passa, uma história que você escuta, que você conversa com as famílias e continua aquela marca, aquela dor. Então, acho que tenho certeza, o responsável técnico que atua com essa segurança, ele precisa ter essa responsabilidade, né? Ele precisa abraçar isso e entender que se ele erra ou se ele faz algo sem levar a sério, poxa, pode muitas vidas que marca, mais uma vez, a história do nosso país. Eu creio que a Botkiss, né, já que você tocou nesse assunto, foi uma tragédia, né, e uma marca indelével da história da segurança contra incêndio no Brasil. Mas ela trouxe uma mudança, eu percebo isso, né, desde aquela época, uma mudança de preocupação, radical, sobretudo dos corpos de bombeiros. E às vezes tem profissional que me reclama, poxa, mas o bombeiro está sendo muito rigoroso, está sendo muito exigente, né? E, em primeiro lugar, todos os corpos de bombeiros têm uma fiscalização externa do Ministério Público, né? Além de um regulamento bastante rigoroso. Mas, principalmente depois da Botkiss, houve, meu ponto de vista, uma preocupação muito maior de todos os corpos de bombeiros pela repercussão internacional que aquele incêndio trouxe, né? Uma mudança de postura, realmente ficaram mais criteriosos, né? Eu diria assim, na análise, na avaliação de determinado projeto, na verificação das instalações. Isso é um efeito que a gente sente até hoje no país todo e que eu vejo de forma positiva,
né? Porque a fiscalização, embora incomode às vezes, da forma como você é fiscalizado, né? Ninguém gosta de ser fiscalizado, mas ela é importante porque ali você tem a correção necessária do que não está correto, né? E com certeza, se houver um incêndio, não é que não vá ocorrer, mas se houver, você tem um local protegido. Então, a probabilidade de haver perda de vida, né? De haver um incêndio fora de controle é muito menor. Sim. Né? Você tem sistemas que vão poder estar atuando, pessoas treinadas para operar esses sistemas. Tudo isso é uma preocupação que deve haver, né? Então, a gente tem que enxergar isso de maneira positiva e não negativa. Né? Exatamente. Eu vejo que após o incidente da Kiss, nós tivemos uma evolução muito bonita dentro da prevenção contra incêndio. É triste que ela tenha começado por uma tragédia, mas o caminho que se trilhou depois foi um caminho muito favorável, né? Onde as pessoas tiveram mais consciência, mais noção, o quartel começou a ser mais rigoroso, os profissionais começaram a ter mais receio de sair só assinando o documento. Exato. E a questão de fiscalização ainda é, sem dúvida alguma, um ponto que precisa melhorar bastante, né? Não só num estado ou em outro, no país como um todo. E esse é um ponto importante, porque a cada incêndio que acontece, vem um questionamento, né? Mas como é que esse prédio funcionava sem ter ali a devida licença, a documentação, né? O aspecto legal é questionado, mas o fato é que ela precisa ser intensificada, né? Enquanto não houver uma consciência geral, né, da população, para que as edificações sejam de fato protegidas adequadamente, né? Professor, a gente tinha mais 2 tópicos para falar aqui. Vamos lá. É sobre as ocupações que você Toma atuou. aqui. Pode tomar. E sobre o Uruguai. Porém, já estamos há 1 hora conversando. Passou rápido. Passou rápido, hein? Passou rápido. Ou seja, teremos que marcar uma nova... Vamos ter que ter mais um episódio com o professor Armani para falar sobre 2 assuntos que eu acredito que vai ser muito interessante para a galera que acompanha, que é as ocupações que ele já atuou, principalmente as que têm mais riscos que a gente precisa cuidar como projetista. E antes ele estava me contando sobre uma atuação que ele teve lá no Uruguai. Então, para a galera que quiser que o professor Armani volte, vai ter que comentar aqui embaixo, porque a gente está dando já 1 hora de gravação. O podcast ficou muito legal, ficou muito bom esse episódio, professor. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Não, eu que agradeço, né? A gente conta um pouco de história que a maioria talvez não conheça, a maioria dos jovens não conhece, né? E que é necessário a gente lembrar para entender que o que tem hoje, né, não saiu assim... Do nada. Esses decretos todos dos estados ou legislações estaduais, mais as normas da BNT, todo o compêndio que tem normativo hoje, não virou assim algo de um dia para o outro, né? Ou não existe há tantas décadas, né? Foi uma construção paulatina, né? Até gradual, mas que veio sendo feita e que espero que continue, né? Cada vez mais, para que a gente tenha um país cada vez mais seguro, né? Professor, aqui no Prevcast a gente tem 2 perguntas no final que nós fazemos para os nossos convidados. Na verdade, uma pergunta, outra é só um pedido. Primeiro para você, o que é a prevenção contra incêndio em uma palavra? Olha, a proteção contra incêndio, em primeiro lugar, para mim é uma paixão. Particularmente é minha paixão, né, de vida, né? O que eu dediquei minha vida toda, eu tenho dedicado sobre esse tema. E a prevenção, para mim, significa vida. Né? E uma palavra, para mim, prevenção contra incêndio significa vida. Porque quando você consegue preservar a vida das pessoas, você já cumpriu um papel enorme nessa área. Né? Quando a gente garante que as pessoas vão estar íntegras, ilesas, mesmo diante de um acontecimento adverso, como é o caso de um incêndio ou de uma explosão, você já cumpriu o mais importante, né? Logicamente tem a questão das perdas patrimoniais, mas isso vem num outro plano, né? Perfeito, muito obrigada. E o segundo... Para a gente encerrar, na verdade o Prevcast está acabando, quem vai encerrar é o professor Armani.
E, professora, a gente pede sempre para o nosso convidado, aqui nós pedimos para o nosso convidado fazer o encerramento deixando uma mensagem final para a galera que está assistindo. Lembrando que quem assiste normalmente é projetista, engenheiro, arquiteto, alguns fabricantes, mas são pessoas especializadas na área. Então, se você puder, por favor, deixar uma mensagem para essa galera. Olha, como mensagem, né, eu gostaria de dizer para os colegas que eu já escutei alguns amigos até chegarem e me dizerem que desanimaram porque a evolução não é tão rápida no Brasil, porque as normas não são construídas tão rapidamente, o nosso país tem tudo muito lento, que ninguém liga para a prevenção contra incêndio, que os proprietários não dão atenção, que só querem o papel do corpo de bombeiros. E isso, de certa forma, de fato desanima muito, né? Quem estuda, quem pesquisa, né? Quem trabalha na área, quem vê uma competição de preço de mercado, né? Só querem fazer o que gaste menos, né? Mas eu faço um apelo para os profissionais, sempre faço esse apelo, né? De que não desistam, tá? Que não desistam, porque a gente tem uma evolução construída a duras penas, né? Muito árdua ao longo dessas décadas, e a gente precisa ter mais gente, mais profissionais, né? Bombeiros, engenheiros, arquitetos, né? Todos aí unidos para que essa evolução continue, que ela prossiga e que a gente não desista, né? Por alguns obstáculos que a gente tem aí no caminho, né? Porque senão o país nunca vai mudar, né? A gente precisa levantar a cabeça e ir para cima, participar da produção normativa, atuar, trabalhar para que isso seja construído e melhorado, compartilhar conhecimento, né? Incentivar aí os colegas que querem entrar na área, atuar nessa área de segurança contra incêndio, para que o país possa de verdade melhorar. Esse é o meu pedido, inclusive, que eu deixo aqui para todos que estão nos acompanhando. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada pelo recado. É muito importante a galera ouvir isso, é importante. Vindo de prontidão a compartilhar seu conhecimento com a gente, conversar, conseguir um horário na sua agenda. Muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço. Grande abraço.